Fala pessoal, tô aqui novamente, quero comentar sobre a notícia que saiu algumas horas atrás, né? Que o Steve Bruce é um novo técnico do Newcastle, né? Só para situar um pouquinho quem é o Steve Bruce, é um treinador lá da velha guarda inglesa, né? Se a gente fala de Tony Pulis, Mark Hughes, enfim, ele faz parte desse pessoal aí que treinou times da Premier League na última década, né? Se a gente pega ali, talvez até um pouquinho antes da década agora de 2010, um pouco antes ali, e alguns clubes um pouco depois da década de 2010 na Premier League, né? Se a gente for pensar que a Premier League vive uma renovação de técnicos, né? A maioria dos técnicos que brilham na Premier League são estrangeiros, né? Principalmente se a gente pega aí a primeira parte da tabela, não tem nenhum inglês treinando o clube da Premier League, né? O único britânico, inclusive, é o Brendan Rodgers, que está treinando, né? Tem até um trabalho promissor com o Leicester. Né, a Premier League vive essa renovação de técnicos, né, de alguns anos pra cá, e o Steve Bruce faz parte dessa velha guarda inglesa, né, de um estilo de jogo bem rústico, de força física, aquele 4-4-2 bem típico dos times ingleses, vai buscar o jogo aéreo e conseguiu até destaque com isso, né? Ele treinou Hull City, Stoke, se destacou primeiramente no Sheffield United, vinha de temporadas mais recentes no Aston Villa, até conseguiu chegar na final dos playoffs em 2018, perde para o Fulham, que era um trabalho muito bom, né? E né, continua a temporada 18-19 como técnico do Aston Villa, começa a não render, o time bem abaixo das expectativas, assim, né, jogando um futebol bem ruim, o trabalho não rendia. Ele vai ao Sheffield Wednesday e também não tem uma campanha de grande destaque com o tradicional time da cidade do aço, não, né? Chega ao Newcastle depois da demissão do técnico Rafa Benítez. E bom, a questão do Newcastle é que assim, eu até falei no vídeo do Rafa Benítez, as pessoas idolatram, o torcedor do Newcastle idolatra o Rafa Benítez. Eu nem acho que é pra tanto, porque eu nem achava que para essa temporada o elenco do Newcastle era tão ruim assim, tá? Tinha contratado boas peças, né? O Muto, atacante japonês, tinha tido bom destaque no futebol alemão, talvez tenha sido até um pouco mal escalado pelo Rafa Benítez, né? Jogando como essa referência, jogando sozinho, não é bem a característica dele. Contratou um homem de meio campo que, né, o coreano, que tinha feito sim boa temporada como esse meio campista central com a camisa do Swansea, então tinha tido bons reforços. Não era um time também, um pobre coitado, o elenco do Newcastle para 18-19, né, só que essas duas contratações talvez não tenham rendido por conta, não sei, até do esquema de jogo, ou também é mera questão técnica de adaptação do jogador mesmo. A questão é que eu não vejo o elenco do Newcastle como um elenco tão ruim, tão horroroso como as pessoas falam. Mas perdeu talvez dos principais jogadores da temporada passada, que foram Ayoze Pérez e Salomão Rondon. Salomão Rondon, que tudo indica, vai jogar na China ao lado, né, sendo treinado pelo Benítez novamente. E o Ayoze Pérez já tá no Leicester, inclusive fez gol no jogo de ontem no amistoso do Leicester. Enfim, acho que o Steve Bruce vai ter muitos desafios, porque realmente perde as duas peças mais importantes, mas mesmo assim não é um time com elenco dos piores da Premier League, tá? Eu acho que o Sheffield United, por exemplo, tá se reforçando, mas eu acho que ainda é um elenco abaixo. Se a gente pensa em Newcastle, a gente pode pensar que talvez esteja no mesmo nível de elenco ali de Brighton, de Crystal Palace, que não são elencos ruins, são elencos que talvez por um técnico mais ousado, que tem um pouco mais de criatividade, possa vir render um trabalho interessante. O Bournemouth, por exemplo, na minha opinião, tem um elenco pior que o do Newcastle. E o trabalho do Ed Howe, pelo menos assim, estilo de jogo, em diversos momentos apresenta um futebol muito legal de se ver, muito empolgante do Bournemouth, e consegue se manter com um orçamento bem menor que o do Newcastle, né? Então, assim, eu acho que o elenco do Newcastle não é dos piores, e não é, óbvio, não tá na primeira parte da tabela. É o elenco de segunda metade de tabela, mas não é dos piores da segunda metade de tabela. O Steve Bruce, na minha opinião, é uma versão piorada, entre aspas, com todo respeito ao Steve Bruce, uma versão piorada do Rafa Benítez, de um estilo de jogo também de força física, de solidez defensiva, que se destacou em anos passados da Premier League, quando a Premier League até viveu uma queda técnica, né, principalmente de poucas ideias, pouca variação de ideias, né, e foi justamente o momento do Steve Bruce, de Tony Pulis, de Mark Hughes, rodando por várias equipes da Inglaterra, não as principais equipes, o David Moyes, que apesar de não ser inglês, o Tony Pulis também não é inglês, mas são técnicos ali britânicos, né, que vivem em baixa, se a gente pensa na realidade atual da Premier League. Então o Steve Bruce tem seus méritos do passado, de ter feito bons trabalhos, inclusive no Aston Villa 2 temporadas atrás, mas é um estilo de futebol rústico, né? Talvez é o mais próximo do Rafa Benítez, que era exatamente esse futebol. Mas repito, acho que o Newcastle não tem tantas peças ruins,
A questão foi que perdeu dois dos principais jogadores se a gente pensa do meio pra frente, né? Então talvez nisso vá ter um pouco de trabalho. Tem que contratar, e o Steve Bruce de fato vai ter uma tarefa complicada. Mas enfim, não acho que tenha sido uma contratação tão ruim, ainda mais se a gente for pensar no que tem pro mercado, né? Realmente o crescimento dos técnicos, por exemplo, Bielsa, acho que não sei se o Newcastle teria condições de tirar o Bielsa do Leeds. Acho que seria uma boa opção de um técnico que está em baixa no mercado, principalmente depois de não ter conseguido acesso com o Leeds United. Acho que seria uma melhor opção que o Steve Bruce. Você pode buscar técnicos de times da Espanha que se destacaram, né? Enfim, aí exigiria um trabalho maior de peneira ali de técnicos. Mas o Steve Bruce é um técnico experiente, é um técnico com um estilo de jogo bem consolidado, que deu certo vinha dando certo há muito tempo em Premier League de edições mais antigas, né? Se a gente pega ali o final da década de 2000 e o início ali da década de 2010. Mas enfim, vamos ver o que se espera, né? Acho que a grande questão foi o Newcastle ter perdido dois dos principais jogadores se a gente fala do meio pra frente. Mas tem boas peças sim para montar um elenco competitivo na segunda metade de tabela e tentar unir as posições intermediárias. Né, tem o Almiron, que chegou muito bem, tem o Ki meio campista, que não fez uma boa temporada, mas é um jogador de boa técnica, muito bom passe, tem tudo para desenvolver. O Shelvey, que passou quase a temporada inteira lesionado, é um bom jogador para esse volante de iniciação de jogadas, fez ótima temporada em 17 e 18. Você tem o Matt Rich, que agora pode voltar a jogar como um meia pela direita ou um meia pela esquerda, né, um meia pelos lados, que tem boa capacidade de criação. Você tem o Muto, que é outro que não fez boa temporada, mas é um jogador que não é para se jogar fora, porque vem sim de boas temporadas do futebol alemão. Você tem o Almiron, que chegou, né, ali no início de 2019 e fez ali uma metade até o final de temporada muito boa, deixou uma impressão muito boa como esse meia de velocidade pelo lado esquerdo, às vezes jogando atrás da referência, mais por dentro, enfim. Você tem uma zaga até que consolidada, né? Apesar de agora ter uma zaga que errou muito no jogo contra o Wolverhampton, ali no Premier League Asia Trophy, é uma zaga até que bem consolidada, né? Lascelles é um bom zagueiro, você tem o Fabian Schär que fez uma ótima temporada, né? O Frederico Fernandes, que foi outro contratado do Swansea para a temporada 18-19, até começou bem, se machucou e foi tirado do elenco, mas é um outro zagueiro, uma peça importante para a equipe do Newcastle. Enfim, não é um elenco horroroso não, você tem Dubravka, que é um baita de um goleiro, cogitado até por clubes da parte de cima da Premier League, da tabela da Premier League. Enfim, você tem boas opções. Não é um elenco dos piores da Premier League não, mas perdeu suas duas principais peças, esse que foi o problema, tá? Mas assim, o Steve Bruce é um treinador experiente, de um estilo de jogo que talvez esteja caindo em desuso no futebol mundial, mas, enfim, é muito imprevisível isso, né? Ele pode vir a render, né? A gente pode pensar, por exemplo, num exemplo mais recente que eu estava pensando, agora me veio à cabeça, o Sam Allardyce, né? O Ronald Koeman sai, depois de um início de temporada horroroso em 17-18, o Sam Allardyce chega e dá um jeito no time, né? O time consegue terminar bem a temporada 17-18, né? Até de forma segura, depois que o Sam Allardyce chega, até com o estilo de jogo, aquele estilo de jogo futebol inglês antigo, rústico, força física, bolas longas para a velocidade dos homens de frente ou para a escorada dos atacantes, né? É isso. Mas, sim, enfim, pode dar certo, né? Por que não? Essa diversidade de ideias é muito interessante, por mais que essa ideia de jogo mais rústica esteja em baixa. Enfim, vamos ver o que acontece, tá? Então é isso, espero que tenham gostado.